Você já acordou com aquela sensação de que algo não está funcionando como antes? Não estou falando de cansaço. Estou falando daquela dificuldade de desempenho sexual que você tenta ignorar, mas que está ali todo dia, minando sua confiança. E se eu te dissesse que você pode descobrir isso agora, em menos de 30 segundos, apenas olhando para a sua mão? Parece absurdo, eu sei. Mas existe um teste simples que a gente usa aqui na medicina que pode revelar exatamente o que está acontecendo com a sua circulação e, consequentemente, com a sua função sexual. É o teste de recarga capilar. Você já ouviu falar? Provavelmente não, mas deveria, porque esse teste mostra algo que você não consegue ver, mas que está acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento. Vou te ensinar a fazer agora. Primeiro, escolha um dedo. Pode ser o indicador, tanto faz. Agora, aperte a ponta da unha com força por cerca de 5 segundos. Você vai ver que a unha fica branca, quase transparente. Solte. Observe quanto tempo leva para a cor rosa voltar completamente. Se demorar mais de 2 segundos, temos um problema. E não é um problema qualquer. É um sinal de que a sua circulação periférica está comprometida. Mas, doutora Emanuele, o que isso tem a ver com a minha intimidade? Tudo. Absolutamente tudo. Porque se o sangue não está chegando rápido nas extremidades do seu corpo, nas pontas dos dedos, nos pés, nas orelhas, ele também não está chegando onde você mais precisa. E você sabe exatamente onde estou falando. A circulação que falha nas suas mãos é a mesma que falha na sua região genital. É a mesma rede de vasos sanguíneos. Os mesmos mecanismos. A mesma falha. Pense bem nisso. Quando você tem dificuldade de desempenho sexual, o problema não está na sua cabeça. Não é psicológico, é vascular, é físico, é circulação comprometida. E esse teste simples, esse teste que você acabou de fazer, pode ser o primeiro alerta de que algo está errado. Muitos homens ignoram isso, acham que é normal, que faz parte do envelhecimento, que vão resolver com uma medicação controlada a cara. Mas não é assim que funciona. Você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo antes de tomar qualquer decisão. Porque se a circulação está falhando agora, ela vai piorar, e os sintomas vão se intensificar. Não é questão de se, é questão de quando. Então me responde, quanto tempo demorou para a cor voltar na sua unha? Foi menos de 2 segundos? Ou você percebeu uma demora maior? Porque se você notou essa demora, você não está sozinho, e existe uma explicação científica para o que está acontecendo. Vamos entender isso juntos agora. A circulação sanguínea é a base de tudo no seu corpo. Ela leva oxigênio, nutrientes, hormônios. Ela remove toxinas. Ela permite que cada célula funcione corretamente. Quando a circulação está boa, você sente energia, disposição, clareza mental. E sim, você tem uma resposta sexual adequada. Mas quando a circulação falha, tudo desmorona. E a primeira região a sentir isso? As extremidades. Por quê? Porque o sangue precisa percorrer o caminho mais longo para chegar lá. E qualquer obstrução, qualquer estreitamento dos vasos, qualquer falha no bombeamento, afeta primeiro as pontas, os dedos, os pés, e sim, a região genital. Agora, deixe eu desmistificar um mito gigante que você provavelmente acredita. Doutora, mas eu sou jovem. Isso não acontece comigo. Mentira. Disfunção circulatória não escolhe idade. Eu atendo pacientes de 30 anos com circulação pior do que homens de 60. Sabe por quê? Estilo de vida. Alimentação processada, sedentarismo, estresse crônico, sono ruim. Tudo isso destrói a sua circulação aos poucos, todos os dias. E você não percebe. Até que percebe. Quando a função sexual começa a falhar. Quando você acorda e percebe que não tem mais aquela resposta matinal que sempre teve. Quando a confiança dentro da intimidade desaparece. E aí você procura uma solução rápida. Uma medicação controlada à cara. Mas isso não resolve o problema de base. É como colocar um band-aid em uma ferida que está infectada. Pode até ajudar no momento, mas o problema continua lá piorando. E olha, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Porque eu vou te mostrar exatamente como reverter isso de forma natural. Voltando ao teste. Quando você apertou a sua unha e viu que a cor demorou para voltar, o que isso significa na prática? Significa que os seus capilares, os vasos sanguíneos mais finos, estão com dificuldade de transportar sangue rapidamente. Pode ser por vários motivos. Inflamação crônica que estreita os vasos, acúmulo de placas de gordura, endotélio disfuncional, baixa produção de óxido nítrico,
Todos esses fatores contribuem para uma coisa: fluxo sanguíneo inadequado. E se o fluxo está inadequado nas mãos, ele está inadequado em todo o corpo, inclusive na região que precisa de muito sangue para funcionar corretamente. Faz sentido? Então agora você precisa entender como isso se conecta diretamente com a sua função sexual. E mais importante, o que você pode fazer a respeito. Vamos direto ao ponto. Para ter uma resposta sexual apropriada, o corpo precisa fazer uma coisa muito específica: dilatar os vasos sanguíneos da região genital rapidamente. Essa dilatação permite que uma grande quantidade de sangue flua para os corpos cavernosos. Esse fluxo intenso é o que cria a rigidez necessária. Sem fluxo adequado, sem resposta adequada. Simples assim. Agora, o que controla essa dilatação? Uma molécula chamada óxido nítrico. Ela é produzida nas células que revestem seus vasos sanguíneos, o endotélio. Quando o endotélio está saudável, ele produz óxido nítrico em abundância. Os vasos dilatam facilmente. O sangue flui. Tudo funciona. Mas quando o endotélio está danificado, por inflamação, por alimentação ruim, por sedentarismo, a produção de óxido nítrico cai drasticamente. E aí começa o problema. Os vasos não dilatam como deveriam. O sangue não chega na quantidade necessária. A resposta sexual fica comprometida. E olha, isso não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual. Você começa a notar que às vezes funciona, às vezes não. Depois começa a depender de estar no clima perfeito. Depois começa a evitar situações íntimas porque não tem confiança. E então você percebe, isso não é normal. Aqui vai algo que você precisa saber. Disfunção circulatória é o primeiro sinal de problemas cardiovasculares maiores. Por quê? Porque os vasos da região genital são menores e mais finos do que as artérias do coração. Então, quando a obstrução começa, ela afeta primeiro os vasos menores. Anos antes de você ter um problema cardíaco, você já tem um problema de desempenho sexual. É um alerta precoce, um sinal de que você precisa agir agora. Não dá para ignorar. E aqui está o que muita gente não sabe. Existe uma forma natural de reverter isso, de restaurar a saúde do endotélio, de aumentar a produção de óxido nítrico, de melhorar o fluxo sanguíneo de forma sustentável, sem depender de medicação controlada para o resto da vida, sem efeitos colaterais, sem dependência. Eu montei um material completo sobre isso. Se fizer sentido para você, dá uma olhada no protocolo Ereção de Aço em 21 dias que eu deixei aqui embaixo. É um método natural que ajuda a resgatar respostas sexuais fortes e confiáveis em 3 semanas. Esse conteúdo pode sair do ar a qualquer momento, então se for útil para você, aproveita enquanto ainda está disponível. Agora, voltando ao teste da unha. Você fez o teste, viu que a circulação não está ideal. E agora? O que você faz com essa informação? Primeiro, você precisa entender que esse é um problema reversível. A circulação pode melhorar. O endotélio pode se regenerar, a produção de óxido nítrico pode aumentar, mas isso exige mudanças específicas. Não basta se exercitar mais de forma genérica. Não basta comer melhor sem saber o que. Você precisa de estratégias direcionadas. E eu vou te dar algumas agora. Mas antes me responde, quantos copos de água você bebe por dia? Porque a desidratação crônica, mesmo que leve, já é suficiente para comprometer a circulação. O sangue fica mais viscoso, flui mais devagar, e os sintomas começam. Parece simples demais para ser verdade, mas não é. Hidratação adequada é a base. Agora vamos falar de alimentação. Existem alimentos que melhoram a circulação rapidamente. E existem alimentos que destroem. Você provavelmente está comendo mais dos que destroem do que imagina. Vamos falar de resultados práticos. Porque teoria sem aplicação não serve para nada. Se você quer melhorar a circulação e, consequentemente, a função sexual, você precisa agir em 3 frentes. Primeira frente, alimentação estratégica. Existem nutrientes específicos que aumentam a produção de óxido nítrico. L-arginina e L-citrulina são os principais. Eles são aminoácidos que o corpo usa como matéria-prima para produzir óxido nítrico. Onde encontrar? Melancia, beterraba, folhas verdes escuras, nozes, sementes de abóbora. Agora, tão importante quanto adicionar esses alimentos é remover os que destroem a circulação. Açúcar em excesso, alimentos ultraprocessados, gorduras trans. Todos esses causam inflamação crônica no endotélio. E inflamação crônica destrói a produção de óxido nítrico. É como tentar encher um balde furado. Não adianta colocar mais água se o buraco continua lá.
Segunda frente, atividade física correta. Não é qualquer exercício. O melhor tipo de exercício para a circulação é o treino intervalado de alta intensidade. Por quê? Porque ele força o corpo a dilatar e contrair os vasos rapidamente. Isso treina o endotélio, melhora a flexibilidade dos vasos, aumenta a capacidade de resposta. Você não precisa de horas na academia. 20 minutos 3 vezes por semana já faz diferença. Terceira frente, controle do estresse. O cortisol, hormônio do estresse, é um dos maiores inimigos da circulação. Ele contrai os vasos, reduz o fluxo sanguíneo, destrói a função sexual, e a maioria dos homens vive em estado de estresse crônico sem perceber. Trabalho, pressão, cobrança e expectativas. Tudo isso mantém o cortisol alto o tempo todo. E aí não adianta comer bem, se exercitar, se o estresse continua lá. Você precisa de estratégias práticas para reduzir cortisol. Respiração diafragmática, sono de qualidade, momentos de desconexão. Não é luxo, é necessidade fisiológica. Agora, aqui está algo que poucos médicos falam: a melhora é rápida, muito mais rápida do que você imagina. Quando você começa a implementar essas mudanças, os primeiros sinais aparecem em dias. A resposta matinal volta, a confiança aumenta, o desempenho dentro da intimidade melhora progressivamente. E isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você melhora, mais motivado fica. Quanto mais motivado, mais consistente você é. E os resultados se acumulam. Mas tem um ponto crítico aqui: você precisa ser consistente nos primeiros 21 dias. Por quê? Porque é o tempo que o endotélio precisa para começar a se regenerar de verdade. É o tempo que o corpo precisa para adaptar a produção de óxido nítrico. Nos primeiros dias, você vai sentir melhoras pequenas. Mas se desistir antes dos 21 dias, você perde o ponto de virada. É onde a melhora se torna exponencial. Então a pergunta é: você está disposto a se comprometer por 3 semanas? Porque se estiver, os resultados vão surpreender. E não estou falando só de desempenho sexual. Estou falando de energia, disposição, clareza mental. Tudo melhora quando a circulação melhora. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. O teste de recarga capilar é uma forma simples e rápida de avaliar a sua circulação periférica. Se a cor da unha demora mais de 2 segundos para voltar, a circulação está comprometida. E se a circulação está comprometida nas extremidades, ela está comprometida também na região genital. Isso explica as dificuldades de desempenho sexual que você pode estar enfrentando. A boa notícia é reversível. Você pode melhorar a circulação através de alimentação estratégica, exercício correto e controle do estresse. E os resultados aparecem rápido, muito mais rápido do que você imagina, mas você precisa ser consistente. Os primeiros 21 dias são críticos. É onde a mudança real acontece. É onde o corpo se adapta. É onde você recupera a confiança. Agora, se você quer um protocolo completo, passo a passo, que te guie nesse processo, dá uma olhada no material que eu deixei aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque informação de qualidade pode mudar vidas. E olha, antes de encerrar, um disclaimer importante. Se você está com dificuldades persistentes de desempenho sexual, procure um urologista. Esse conteúdo é educativo, não substitui uma consulta médica. Existem condições que precisam de investigação e tratamento específico, mas na maioria dos casos, mudanças de estilo de vida fazem toda a diferença. E você tem o poder de começar hoje, agora mesmo. Faça o teste de novo, observe a circulação e comece a implementar as mudanças que eu te mostrei, porque a sua saúde vascular é a base de tudo, e você merece funcionar no seu melhor. Nos vemos no próximo vídeo.